Linguagens, códigos e suas tecnologias, ensino médio em CGNEP, capítulo 1, publicidade, entretenimento e outros sistemas. Doce mel, sobremesas de frutas, doce mel, pecado é não comer. Olhando para este anúncio, talvez sintamos vontade de comer maçã ou um doce feito da fruta. Mas é curioso, não estamos vendo uma maçã na nossa frente. Chegamos a sentir vontade de comer, uma vez que a maçã desenhada parece apetitosa e o nome da empresa é Doce Mel. Porém, a fruta que está aí é apenas um pedaço de papel desenhado. É possível então afirmarmos que o desenho representou a fruta real. Aliás, nesse mesmo anúncio, há uma outra forma de representar a maçã, a palavra. Na expressão sobremesas de frutas, sabemos que uma das referidas é a maçã, desenhada ao lado. Assim, temos uma imagem e uma palavra escrita representando a fruta. E os sons? Se imaginarmos esse anúncio da Doce Mel no rádio ou na televisão, talvez possamos ouvir o barulho de uma dentada de uma maçã. Novamente, o que temos é uma representação. Vamos dar um nome para todas essas possibilidades de representar a realidade que podem ser compartilhadas pelas pessoas, linguagens. O desenho da fruta, a palavra maçã, escrita, o som da dentada no anúncio são objetos que se caracterizam como possibilidades de alguma linguagem. Número 1. Desenvolvendo competências. Para verificarmos essa ideia de linguagem como forma de representação da realidade, vamos ler os dois trechos abaixo. Nele, os dois jornais diferentes apresentam o mesmo assunto, a presença de comerciais inseridos em programas de televisão, o chamado merchandising, de forma mais ou menos implícita. Jornal A, merchandising. Quanto mais discreto, melhor. Impulsionado pelos reality shows e novelas, o comercial subliminar ganha um novo fôlego e se adapta ao temperamento de apresentadores e roteiristas. Jornal Estado de São Paulo, de 7 de julho de 2002, caderno Telejornal, página 4. Jornal B, quanto vale o show? A publicidade invadiu programas e novelas, para a alegria das emissoras e a apreensão dos que acham que a prática extrapolou. Folha de São Paulo, 7 de julho de 2002, caderno TV Folha, páginas 6 e 7. Tendo em vista que as duas reportagens tratam de um mesmo assunto e foram publicadas na mesma data, pode-se afirmar que, letra A, apenas o texto A levanta aspectos negativos do merchandising a partir da opinião de roteiristas e apresentadores. Letra B, os dois textos transmitem diferentes visões sobre o assunto. Em A, foram levantados os aspectos positivos, marcados pelos termos melhor, ganha e se adapta. Em B, os negativos, marcados pelos termos invadiu, apreensão e extrapolou. Letra C, apenas o texto B levanta os aspectos positivos do merchandising, a partir da opinião de jornalistas. E letra D, os dois textos transmitem a mesma visão sobre o assunto. Em ambos, verifica-se 20% de aumento no merchandising em programas de TV. Terra de samba e pandeiro. As linguagens verbal, visual e sonora não interagem sempre da mesma maneira nos diferentes objetos que integram. Para perceber outra possibilidade de interação das linguagens, diferente do anúncio publicitário, analisemos algumas estrofes da canção Aquarela do Brasil, de Ari Barroso. Brasil, meu Brasil brasileiro, meu mulato insoneiro, vou cantar-te nos meus versos. Ouve essas fontes murmurantes, oi onde eu mato a minha sede e onde a lua vem brincar. Esse Brasil lindo e trigueiro é o meu Brasil brasileiro, terra de samba e pandeiro. Brasil, Brasil, pra mim, pra mim. Nesses trechos, predominam as linguagens sonora e verbal. Provavelmente, se você conhece essa letra, deve se recordar também da melodia. Nas versões já gravadas dessa música, o ritmo parece ser sempre alegre, festivo.
A mesma sensação pode ser encontrada nas palavras da canção. Nosso país aparece como uma terra de samba e pandeiro, de satisfação, onde eu mato a minha sede, e brincadeira, onde a lua vem brincar. Alguns aspectos visuais que existam nessa canção poderão ser visualizados pela imagem que formamos. Outro aspecto visual só será relevante na capa do CD ou do encarte, aquele livrinho, anexos aos CDs, como as letras das músicas e demais informações técnicas. Uma cidade imaginária. Se você mora em alguma cidade, visualize agora a sua rua. Se você mora no campo, pense em alguma rua que tenha visto. Caminhando por este ambiente, o que vê? Provavelmente casas, árvores, pessoas, portões. Até aqui as coisas que vimos não são objetos representando outros objetos. Mas isso não significa que cada uma dessas coisas não seja uma forma de interação do homem com a realidade que o cerca. Se destacarmos a casa, porque tem aquele tamanho, aquela quantidade de janelas e portas, porque está naquele lugar específico do terreno, naquela rua e naquele bairro, essa casa também representa valores humanos, sentimentos, atitudes, questões financeiras, etc. Só que esta representação talvez pareça menos visível. Sintetizando, interagir com o mundo é uma condição humana. Essa interação sempre se dará em aspectos visuais, sonoros, pelo tato, pelo gosto e pelas palavras. Pode haver alguma coisa em comum entre anúncios publicitários e letras de música? Vimos acima que o anúncio publicitário do Ocimel e a letra da canção Aquarela do Brasil combinam as linguagens de forma diferente. Isso acontece porque os dois objetos foram concebidos para diferentes finalidades. Enquanto o primeiro quer levar o consumidor à compra do produto, o segundo quer distrair o ouvinte ou despertar sua imaginação, combinando música de ritmo alegre com imagens festivas de nossos pais. Quer dizer, tudo depende de qual é a função do objeto na vida das pessoas. Quando olhamos para os objetos à nossa volta, começamos a perceber que vários deles podem ser agrupados em um só bloco, devido a uma função social semelhante. Se perguntarmos o que há em comum, por exemplo, entre embalagens, rótulos e anúncios publicitários, para que existem? Uma resposta possível é para tornarmos um produto à venda atraente para o consumidor. Ter a mesma função social traz ainda outra consequência. Várias empresas e pessoas com funções diferentes estão unidas na realização de um certo objeto construído pela combinação das linguagens. E só pensarmos quantas empresas e pessoas estão envolvidas, direta ou indiretamente, na produção de um jornal escrito ou falado. O que organizará a ação dessas empresas e pessoas é o objeto comum, elaborar o produto final, que é o jornal. Denominamos sistemas de comunicação todas essas organizações sociais com um objetivo comum, que tem como princípio organizador a combinação das diferentes linguagens. Neste capítulo, trabalharemos apenas com 4 sistemas de comunicação: o publicitário, o informativo, o artístico e o de entretenimento. INEP enseja, capítulo 1, Publicidade, Entretenimento e Outros Sistemas, número 2, Linguagens, Códigos e Suas Tecnologias. Água mineral, fonte vita, fonte de vida, sem gás. Mais do que um rótulo de garrafa. Analise o rótulo da garrafa acima do ponto de vista das linguagens verbal e visual. Relacione o sentido do que está escrito, o que as palavras ou frases querem dizer, com aspectos visuais, o desenho abaixo da expressão sem gás, os tipos de letra, qualquer outro aspecto que você considerar relevante. O caso do Magrão. Magrão é o apelido de um rapaz que vive de consertar e vender máquinas de lavar roupa usadas. Pensando nisso, ele fica com dúvida. O que devo fazer? Como anuncio às pessoas que quero vender? Se estivesse no lugar dele, o que você faria? O Magrão quer vender essa máquina. O objeto que ele quer criar é justamente um meio que lhe permita estabelecer contato com seus possíveis compradores. Anúncio A.
Vendem-se 4 máquinas de lavar roupa. Falar com Magrão. Anúncio B. Vendem-se 4 máquinas de lavar roupa. Tratar aqui. Qual das duas versões apresenta uma integração das linguagens verbal e visual? Você acha que essa integração facilita o entendimento de quem vê a placa? Refletindo um pouco mais, podemos afirmar que uma empresa que vende um produto ou um serviço também passa por esta situação. Afinal, como uma empresa entra em contato com o público se não for através de um anúncio ou propaganda? E será que o anúncio de qualquer objeto desses que sirva para a venda de um produto ou serviço deve ter algumas características básicas ou cada um pode anunciar o seu produto do jeito que quiser? Liberdade existe, não há dúvida. Porém, mais do que liberdade, é necessária a criatividade. Observe o anúncio publicitário a seguir. Voe Lane e boa viagem. Nota-se que é um anúncio publicitário de uma companhia aérea chamada Lane. Há 2 convites explícitos para que embarquemos no avião. Na linguagem verbal, voe Lane, e na linguagem visual, o desenho do avião indica movimento, pois existem rastros saindo das 3 turbinas. O texto escrito associa esse embarque ao prazer por meio da expressão e boa viagem. Percebe-se, portanto, um apelo emocional. E o que tem a ver com tudo isso, a criatividade pedida acima? Tudo a ver, justamente porque as pessoas ou empresas que produzem os anúncios publicitários sabem que um consumidor não tem um único critério para comprar um produto ou escolher um serviço. Pode-se comprar pelo preço, pela beleza da embalagem, pela lembrança de um anúncio de televisão, pelo fato do anúncio ser engraçado, pela associação do objeto anunciado ao prazer, etc. E essas pessoas que estão produzindo esses anúncios sabem disso? Qualquer tentativa de venda de produto ou serviço está dentro desse sistema, de forma mais ou menos consciente por parte do seu produtor. Isso ocorre porque o objetivo essencial de qualquer pessoa envolvendo essa atividade, a venda, é o mesmo de todos os outros que também estão desenvolvendo uma atividade semelhante. INEP enseja Linguagens, Códigos e suas tecnologias, capítulo 1, Publicidade, Entretenimento e outros sistemas, número 3, Desenvolvendo competências. Você cria seu anúncio. Imagine agora que você está querendo vender algum objeto que tem na sua casa. Crie um anúncio para o seu produto. Pode ser uma placa ou um cartaz. Nesse anúncio, combine necessariamente as linguagens verbal e visual. É claro que se pode perguntar: o papel de uma pessoa comum que quer vender um objeto é o mesmo de uma agência publicitária, de uma empresa especializada em estabelecer a relação entre o produto e o consumidor? Não, e por um motivo simples. No caso do Magrão, ele acumula função. Tem um produto, é o dono, está tentando criar um jeito de entrar em contato com o público, quer criar um anúncio, terá provavelmente um contato direto com todos os possíveis compradores que aparecerem e entregue, talvez, a máquina de lavar na casa do comprador. Já a agência publicitária não acumula funções. Sua parte em todo o processo de venda é a criação. Ela cria o meio, o anúncio ou a propaganda para atrair o consumidor para um certo produto, mas não se responsabiliza pela entrega. Não diz que cores o produto tem, não trava contato direto com as pessoas, nem é a dona dos objetos. Há outras empresas e, portanto, outras pessoas que realizam cada uma dessas etapas da compra. Só querer vender não basta. Vamos nos centrar novamente na criação do meio para que uma venda possa se efetivar. Vimos lá atrás de que esse meio deverá levar em conta critérios racionais. O preço do produto, por exemplo, e critérios ligados ao desejo ou ao lado menos prático do consumidor, como comprar um objeto por ter gostado de um anúncio. O objeto será observado como alguns recursos de linguagem verbal, visual, sonora e mesmo gustativas são mobilizados nas construções desses anúncios. Na construção dos anúncios publicitários,
Os recursos das linguagens são manipulados de maneira tal que muitas vezes, ao entrar em contato com eles, não nos damos conta de que um mundo imaginário e sedutor se formou diante dos nossos olhos. Se voltarmos ao anúncio da empresa aérea Lane, notamos que a imagem do avião, a simulação de seu rastro no espaço por meio de linhas que saem das turbinas, ou seja, linguagem visual, associada à expressão verbal e boa viagem, despertam no espectador a vontade de viajar, associando à satisfação de um desejo. Quer dizer, um anúncio publicitário ligará o produto ao prazer, criando um mundo perfeito e ideal, dissociado de problemas de qualquer natureza. Ele nos afastará de forma ainda mais brutal de uma questão importante. Até que ponto devemos gastar dinheiro adquirindo esse produto? Para a publicidade, não existe nada supérfluo. Só que boa parte dos produtos anunciados ou são realmente supérfluos na nossa vida, pois vivemos muito bem sem eles, ou são produtos realmente necessários, ainda que apresentados com seu aspecto mais irrelevante. Por exemplo, o arroz e feijão são produtos alimentícios consumidos por muitos brasileiros. Culturalmente, essa mistura é tida como típica do Brasil, mas nenhum anúncio publicitário vai vender arroz e feijão dizendo que esses produtos nos alimentam e ponto final. E isso ocorre porque, como os produtos são comercializados por diferentes empresas, a distinção entre um produto e outro acabará se concentrando em alguns aspectos supérfluos deles. Afinal, o essencial, todos eles têm. Perdido no posto de saúde. Infelizmente, você certamente já ficou doente alguma vez e precisou ir a um hospital ou posto de saúde. Lá chegando, você precisou pedir atendimento. E o que fez? Conseguiu falar com alguém para solucionar suas dúvidas? Precisou ler alguma placa, preencher algum papel? Talvez você tenha encontrado algo parecido com um aviso abaixo. Horário de marcar consultas, de segunda a sexta, das 14 às 16 horas, nos guichês 4, 5 e 6 da recepção. É necessária a apresentação do documento de identidade. Alguém que vai a um hospital querendo saber os dias e horários para a marcação de consultas encontrará nesse aviso as informações de que necessita. Pode-se afirmar, portanto, que a finalidade desse objeto é informar as pessoas. Vamos agora analisá-lo sob o ponto de vista de organização das linguagens. Em geral, os objetos construídos com a finalidade de informar alguém sobre alguma coisa dão bastante destaque à linguagem verbal, aquela que tem como base as palavras. O que temos no aviso acima são frases claras e objetivas, informando sobre uma questão específica. O que é necessário saber para se marcar uma consulta naquele posto de saúde? Aí temos duas características importantes das informações, construídas a partir de um tema único, no caso, a marcação de consultas. As informações dadas a partir do tema são essenciais e devem ser claras para a pessoa que veio buscá-las no nosso exemplo. Saber os dias, os horários, o local e os documentos necessários para marcar a consulta. Buscando informações, olhando em volta. Outros objetos perto de nós também parecem ter como objetivo principal nos informar sobre alguma coisa. Pense, se vê televisão ou ouve rádio, você consegue identificar objetos que foram construídos para nos informar? Talvez você tenha pensado em telejornais ou em boletins de notícias. De fato, eles têm uma função básica, nos informar sobre o que está acontecendo na nossa região, no nosso país e no mundo. O que eles informam, de uma forma direta ou indireta, pode afetar algum aspecto de nossa vida. Se a crise no Oriente Médio, podemos estar vendo o desencadear de uma guerra sangrenta com consequências políticas, econômicas e sociais no mundo. Os países árabes localizados no Oriente Médio são grandes fornecedores de petróleo, matéria-prima de gasolina, usada no mundo inteiro, e a crise pode ter inúmeras consequências. Na informação jornalística, mesmo havendo um papel muito importante para a linguagem verbal, a base de uma notícia é o que o repórter fala ou escreve,
A linguagem visual acaba tendo um papel também muito importante, tanto nas imagens que aparecem nos jornais de televisão, quanto nas fotos que acompanham reportagens em jornais. Podemos, pois, afirmar que a combinação das linguagens em objetos informativos auxilia na construção da clareza e da objetividade daquilo que nos está sendo apresentado. Em geral, quando prestamos atenção a uma notícia, somos perfeitamente capazes de entender qual é o assunto e quais são as informações essenciais que ela quer nos passar. Essa não é uma atitude passiva de nossa parte. Há milhares de soluções em nossas vidas que nos exigem a busca de informações. Apenas para citar algumas possibilidades, pense nas seguintes circunstâncias. Você deve visitar um parente em uma cidade desconhecida. Seu filho precisa de uma fonte de informação sobre um tema qualquer para realizar uma atividade na escola. Se você trabalha no comércio, você precisa saber o preço médio de um produto de alguns concorrentes da sua empresa. Precisamos, então, reconhecer que inúmeros objetos são construídos dentro desse sistema informativo, ou seja, há muitos objetos concebidos para informar as pessoas sobre alguma coisa. Quais objetos construídos pelas linguagens você classificaria como informativos? Encontrando alguns materiais de consulta: jornais, revistas, enciclopédias, dicionários, listas telefônicas e guias. Todos os materiais acima, exceto as listas telefônicas, que não são vendidas, podem ser adquiridos com maior ou menor facilidade em livrarias ou em qualquer tipo de comércio que venda livros ou papéis, como bancas de jornal e papelarias. Para consulta gratuita, os locais mais importantes são as bibliotecas, onde podemos encontrar livros sobre os mais variados assuntos, além de jornais, revistas, enciclopédias, dicionários, guias e até listas telefônicas. As bibliotecas podem ser municipais, estaduais ou federais, isto é, organizadas respectivamente pelas prefeituras, pelos governos de estado e pelo governo federal. Há bibliotecas situadas dentro das escolas, ainda em institutos públicos ou particulares que possuem bibliotecas abertas para consulta. Se você tem acesso a um computador e ele estiver conectado à internet, uma rede municipal de informações, você encontrará nele desde fontes gratuitas de informação até a possibilidade de compra de materiais. Buscar as fontes das quais necessitamos na vida pessoal e profissional é um aspecto ativo de nossa relação com os objetos informativos. Destaquemos mais uma função. Que relação mantemos com as verdades que nos são transmitidas pelas notícias de jornal, pelas enciclopédias, guias e etc.? Mas por que essa expressão "as verdades" apareceu entre aspas? Talvez essa ideia de verdade não seja tão simples. Pense em um tema que esteja sendo discutido na televisão, no rádio ou nos jornais e revistas nesta semana. Se puder, compare a mesma notícia dada por 2 jornais diferentes, por 2 emissoras diferentes, enfim, procure 2 fontes diferentes para a mesma notícia. Ela é exatamente igual nas duas? Não. Pode ser parecida, é verdade. Da televisão, quando acompanhamos um fato de uma emissora A ou na emissora B, vemos a mesma coisa. As imagens são as mesmas, o apresentador é o mesmo, o som que acompanha as imagens são os mesmos. A ideia que os repórteres apresentam são formuladas exatamente do mesmo jeito? Com certeza não. Imagine que você trabalha em uma empresa e o seu chefe lhe pede para escrever um aviso para os outros funcionários, informando mudança no horário de entrada no turno da manhã. Como você redigiria esse aviso? As informações que você escolher, o formato que você deve dar a este aviso, o local no qual você irá fixá-lo, tudo isso implica na seleção daquilo que é realmente essencial na construção do aviso. Com toda a informação acontece a mesma coisa. São objetivos básicos e organizadores na produção de informações. Clareza, objetividade, definição de um tema único de cada vez e levantamento dos dados essenciais para a compreensão do tema. Mas como tudo que é humano está relacionado com crenças, valores, visões de mundo e interesses, devemos admitir que a verdade contida em uma informação
não é a verdade absoluta indiscutível. Mais do que isso, muitas vezes, ao construir uma informação, os produtores têm muita clareza de que selecionarão aspectos mais positivos ou negativos de um dado fato, de acordo com este ou aquele interesse social que simpatizam. Em uma notícia, dada na televisão ou no jornal impresso, a partir de um mesmo fato, pessoas e instituições devem ser mostradas em seus aspectos mais negativos. Na notícia de um dado canal, e de forma um pouco mais neutra, até positiva, em outro canal que estiver vinculando uma notícia sobre o mesmo assunto. INEP Enseja, Ensino Médio, Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, capítulo 1, item número 4, Desenvolvendo Competências. 2 notícias sobre o mesmo assunto. Procure em 2 jornais ou em 2 revistas, programas de televisão ou rádio, 2 notícias sobre o mesmo assunto. Você considera que as informações selecionadas sobre o fato foram diferentes nas 2 notícias? Que efeitos essas diferenças podem causar na interpretação do fato pelo leitor ou pelo espectador? Na sala de aula. Nas aulas destinadas aos estudos da língua portuguesa, muitas vezes os professores trazem textos para serem lidos, analisados. Muitos desses textos são classificados pelos professores como leitura de ficção. São histórias inventadas, textos que podem ser atuais, mas que muitas vezes foram escritos há muito tempo. Muitos alunos estranham esses textos. Os textos mais antigos, em geral, causam várias estranhezas. Há lugares desconhecidos, palavras estranhas, e o tempo parece remoto, 100, 200, 300 anos atrás. Há também uma maneira de escrever diferente, que não nos parece familiar, não parece um texto que a gente possa ler ou ouvir nas ruas, na televisão, nas revistas. São trechos como: dito isto, esperei às 2 horas da tarde de uma sexta-feira do mês de agosto de 1869, na minha bela chácara de Catumbi. Tinha uns 64 anos, rígidos e prósperos, era solteiro, possuía cerca de 300 contos. Eu fui acompanhado ao cemitério por 11 amigos. 11 amigos. Verdade que não houve cartas nem anúncios. Acresce que chovia, peneirava uma chuvinha miúda, triste, constante. Tão constante e tão triste que levou um daqueles fiéis da última hora a intercalar esta engenhosa ideia no discurso que proferiu à beira da minha cova. Vós que o conhecestes, meus senhores, vós podeis dizer comigo que a natureza parece estar chorando a perda irreparável de um dos mais belos caracteres que tem honrado a humanidade. Machado de Assis. Esse texto de Machado de Assis, do romance Memórias Póstumas de Brás Cubas, publicado no século XIX, fala de um tempo distante, 1869. Usa vários termos não usuais em nossos dias: expirei, rijos, prósperos, contos, redefinindo-se a dinheiro, voz, e frases construídas de uma maneira diferente da atual, a perda de um dos mais belos caracteres que tem honrado a humanidade. Esses são alguns dos motivos da estranheza dos alunos de hoje frente a este texto de outra época. E o que dizer da leitura mais próxima de nossos dias? Vamos ler agora um trecho do conto Felicidade Clandestina, publicado na década de 70, já no século XX, pela autora Clarice Lispector. Foi então que finalmente, se refazendo, disse firme e calma para a filha: você vai emprestar o livro agora mesmo, e para mim. E você fica com o livro por quanto tempo quiser, entendem? Valia mais do que me dar o livro, pelo tempo que eu quisesse. É tudo que uma pessoa grande ou pequena pode ter a ousadia de querer. Do ponto de vista da linguagem utilizada, esse texto parece não apresentar grandes problemas, mas a história em si, aquilo que nos é contado. O narrador da história nos diz que recebeu um livro emprestado, na condição de poder ficar com o livro, quanto tempo quisesse. E para esse mesmo narrador, ficar com o livro por esse tempo indeterminado é a maior ousadia que uma pessoa pode ter ou querer na vida. Neste momento, podemos ligar este trecho ao anterior. O primeiro, além da linguagem distante, traz uma história contada a partir de um narrador já morto. Expirei quer dizer morri. Perspectiva estranha para se contar uma história, não? No segundo trecho, um narrador afirma que a maior ousadia de um ser humano é ter a sensação de poder ficar com alguma coisa, no caso, um livro, por quanto tempo quiser. Mas o que significa essa ideia?
não dá para ter uma compreensão imediata destas palavras. Tentemos entender um pouco esta situação com dois olhares diferentes. Vamos pensar no olhar dos alunos e no olhar do professor, imaginando quais motivos podem ter o levado a trazer textos como esse para a sala de aula. Primeiro, os alunos. Quando lemos os trechos das histórias acima citadas, apontamos dois problemas comuns na leitura deles. Ou os textos parecem falar de um tempo muito distante e, portanto, difícil de compreender, ou o próprio assunto da história, a maneira como ela é construída, parece não fazer muito sentido. Quer dizer, compreende-se as palavras, mas isso não basta para ter a sensação de que a história de fato faz sentido. Mas é aí que está. Essas histórias não parecem ter sido compostas para que seus leitores as compreendessem como se fosse uma notícia de jornal ou uma receita de bolo. Esse processo é consciente por parte de seus autores. Isso significa dizer que eles constroem os textos dessa forma porque querem. Como os alunos, podemos nos perguntar: e para que uma pessoa escreva um texto que não será imediatamente compreendido pelas outras pessoas? Por que essa atitude que parece ser uma provocação? Não podemos e nem devemos dar uma resposta definitiva a tais perguntas, mas podemos formular algumas hipóteses. Olhe para o lado agora. Talvez tudo em volta lhe pareça muito natural, muito certinho. Pense um pouco. Você faz tudo o que gostaria de fazer? E por que não faz? Se você não tivesse tomado essa ou aquela atitude lá atrás na sua vida, será que a sua vida seria diferente agora? Será que ela seria melhor ou pior? Poderíamos fazer milhares de perguntas desse tipo. Todas elas, de alguma forma, põem em dúvida a ordem comum das coisas. São perguntas que não nos permitem olhar ao redor, olhar dentro de nós mesmos, ou pensar nas outras pessoas e achar que é assim apenas porque deve ser. Só que, se em todos os momentos da nossa vida, e mesmo nos momentos da história da humanidade, aceitássemos o que já existe como o único possível e certo, provavelmente seríamos como os outros animais. Nasceríamos, viveríamos nesse meio tempo, iríamos comer, beber, nos acasalar, morreríamos e pronto. Muitos até podem pensar: bom, nada mal se fosse assim. Só que nós sabemos que a vida humana não se resume apenas a ações naturais. Os seres humanos são inquietos, criativos. E essa inquietude e essa criatividade nos movem para mudanças e descobertas. E que tem a ver com tudo isso os nossos textos? Absolutamente tudo. Há várias produções humanas, os chamados objetos artísticos, que se propõem a manter vivo esse espírito criativo e inquieto. O que dissemos lá atrás sobre os textos? Dissemos que eles nos provocam. E por quê? Porque eles não constroem para nós uma realidade pronta, acabada, indiscutível. Esse papel cabe à informação e a uma série de outras formas de organizar a realidade. INEP seja Ensino Médio, Linguagens, Códigos e Suas Tecnologias, capítulo 1, item número 5, Desenvolvendo Competências. Recordando e comentando. Você já deve ter lido textos de ficção que causaram um estranhamento em você, seja pelo tema, pela maneira como o autor escreveu ou qualquer outro motivo. Se você puder, releia algum desses textos. Depois, escreva um pequeno comentário, tendo em mente a seguinte questão: posso considerar esse texto que acaba de ler como um objeto artístico? Por quê? Aqueles textos, como qualquer outro objeto artístico, não têm respostas prontas para nos fornecer sobre qualquer assunto. Por isso, ao entrarmos em contato com eles, não conseguimos ter uma compreensão imediata do que querem dizer. Ou seja, em um objeto artístico, não há uma única verdade sendo construída. O que se constrói são possibilidades. Voltamos a Machado de Assis, Clarice Lispector e suas respectivas obras citadas lá atrás. A primeira história, a do defunto autor, nos coloca essa possibilidade entre outras. Como poderia ser o olhar de um morto sobre sua própria vida? Como veríamos a nossa história se pudéssemos ter esse olhar? O que significaria a vida para nós? Já a história do livro emprestado pode estar nos perguntando: o que é a felicidade? Será que a felicidade é uma sensação passageira ou podemos carregá-la pela vida fora? Será que ter a sensação de tudo não é o máximo de felicidade que podemos ter concretamente? Despertar nos outros a inquietude parece ser um traço característico dos objetos artísticos, sejam eles quais forem.
Outro traço comum é pressupor, por parte de quem produz tais objetos, um grande domínio das técnicas de seu ofício. Afinal, se para construir uma informação simples é preciso saber como fazê-lo, que dizer de objetos que querem transmitir uma informação aberta, mas que precisa se manter minimamente compreensível? Só para sentir a dificuldade técnica de produzir um objeto artístico, tente compor a letra de uma música. O assunto você escolhe. Veja se é difícil escrever uma letra com sentido, com frases bem articuladas que nos tragam à cabeça imagens bonitas. E a beleza, onde é que fica? Você pode estar perguntando nessa altura, e a beleza? Uma obra de arte não tem que ser bonita? A gente vê uns quadros por aí, parecem umas tintas jogadas em cima da tela. Será que isso é arte? Com certeza, muitos do nosso estranhamento diante de objetos artísticos vem daí, né? Talvez esta seja um bom momento para retomar uma de nossas questões iniciais. Por que será que os professores, no contexto escolar, trazem obras de arte para estudar com seus alunos? Para além da sala de aula. Se você mora em uma cidade ou perto de uma, procure se lembrar de algum monumento existente nela. Pode ser uma fonte ou escultura na praça. Você classificaria esse objeto como uma obra de arte e por quê? Quando observamos diferentes obras de arte, não devemos esquecer que são produzidas num determinado momento da história da humanidade, num determinado país e em certa sociedade, que por sua vez possui suas crenças, valores, hábitos. E mais do que isso, não devemos nos esquecer de que os valores de uma sociedade mudam com o tempo. Certamente, nós não pensamos mais como os brasileiros que viveram há 100 anos. Na sala de aula, esse talvez seja um dos objetivos do professor, estudar com seus alunos diferentes objetos artísticos sob diferentes pontos de vista. Objetos artísticos produzidos hoje, produzimos em um passado distante, em um passado remoto, em nosso país e também por outras culturas do mundo. A arte, como alguns outros sistemas comunicativos, tem essa preocupação histórica. Muitas pessoas envolvidas na produção ou difusão de uma obra de arte sabem que esses objetos estão tratando de temas humanos ao longo do tempo. Por isso, conhecem e respeitam a tradição, aquilo que já foi feito por outros seres humanos em outros momentos. Retomemos a questão da beleza. Para muitos de nós, a beleza tem como pressuposto a nossa compreensão imediata. Quando vemos um quadro com rosas vermelhas em um belo vaso, admiramos a capacidade do artista para construir uma representação tão próxima do real. Mas o que muitos não sabem é que essa capacidade de imitar a realidade de forma realista já foi manifestada por uma série de artistas a partir do século XVI. Um artista chamado Leonardo da Vinci, em 1503, pintou um quadro denominado Mona Lisa, que é provavelmente o rosto de uma mulher daquela época. Faz sentido um artista apenas continuar nos dias de hoje a fazer quadros como há 500 anos? E onde é que fica a criatividade e a inquietude? Um grande dilema da arte é que ela pressupõe de seu espectador o conhecimento da história, e nos dias de hoje estão centrados no trabalho e na diversão, ou seja, no imediato, a arte acaba sendo um sistema com pouca penetração direta na vida da maioria das pessoas. Eles dizem que novela é coisa de mulher. É difícil imaginar um brasileiro que nunca tenha ouvido falar em novela na televisão. Há muitos homens que dizem que novela é coisa de mulher, mas o fato é que todo mundo, vez por outra, acompanha algum capítulo de alguma telenovela. É muito comum mesmo ouvirmos ou participarmos de discussões sobre algumas cenas de novela, algum tema que tenha sido tratado, ou destino que achamos bom para esta ou aquela personagem. Mas é curioso como podemos falar sobre uma novela de televisão a partir dos mais variados pontos de vista. Às vezes, um assunto da novela pode nos levar a pensar se aquilo é certo ou errado e emitir julgamentos ou opiniões sobre os comportamentos e ideias que nos são passados. Outras vezes, temos reações absolutamente emotivas. Podemos até chorar ou ficar com raiva de um vilão que está fazendo o nosso herói ou heroína sofrer aquela história. Mas um fato parece ser claro para todos nós. Diante de uma telenovela, nós compreendemos o que se passa. Todas as histórias de novela são ficções. Não vemos ali fatos e pessoas reais. No entanto, somos capazes de acompanhar o que acontece com os personagens que estamos seguindo. Essa capacidade de ser compreendida é tão forte na telenovela que mesmo quando não assistimos a alguns capítulos, somos capazes de compreender o que se passa.
E por que isso acontece? Como uma história inventada que se divide em tantos capítulos pode ser tão facilmente acompanhada pelas mais diferentes pessoas, com diferentes níveis de escolaridade? O uso da linguagem nas telenovelas. Tentemos lembrar algumas cenas de telenovela. Provavelmente, o que vem à nossa cabeça são imagens com personagens. A linguagem visual é muito significativa na telenovela. O cenário, as roupas dos personagens, seus gestos, tudo nos leva a compreender o que está acontecendo. A mesma coisa pode ser dita sobre os sons. Se imaginarmos uma cena de suspense, de amor, é claro que a trilha sonora nos embalará para entrarmos no clima do que a cena está querendo nos passar. E quanto à linguagem verbal, essa também é usada de forma a tornar a situação o mais claro possível para nós. Mesmo quando há uma cena de mistério, dá para observar que algumas frases ou gestos das personagens são indicativos de que algo irá acontecer. Quer dizer, na maior parte das vezes, o uso das diferentes linguagens das telenovelas está a serviço da clareza de entendimento por parte do telespectador. Há outro aspecto que se pode observar também no uso das linguagens das novelas de televisão. As histórias que nos são contadas muitas vezes mexem com os nossos sentimentos, despertam em nós raiva, ternura, compaixão, simpatia, amor e etc. E esses efeitos são provocados por uma equilibrada mistura de linguagens visual, verbal e também sonora. Imagine a seguinte situação: uma cena de novela sem sons. Agora imagine essa cena sem os diálogos, só com a trilha sonora e a imagem. Por fim, pense na cena só com diálogos, sem a visualização das cenas e sem a trilha sonora. Todas essas possibilidades, parece que alguma parte essencial ficou de fora. Sem a imagem, sem a trilha sonora, parece que nossa imaginação e nossos sentimentos ficam um pouco paralisados. Já sem o diálogo, ou seja, sem a linguagem verbal, fica faltando alguma coisa muito importante para a compreensão do que acontece. Só as telenovelas de televisão têm essas características, ou dizendo de outro modo, dos objetos que estão à nossa volta. Só as telenovelas são uma mistura de clareza e emoção? Objetos como as telenovelas podem ser classificados como forma de entretenimento. São objetos que servem para nos fazer passar o tempo, para nos divertir, para preencher o nosso horário de lazer. Muitos objetos ao nosso redor têm essa finalidade básica de nos entreter. A transmissão de jogos, os programas de auditório e os humorísticos, o repertório musical da maioria dos rádios, muitos filmes, entre outras possibilidades. Mas há também objetos geradores de dúvidas. Uma peça de teatro é um objeto artístico ou de entretenimento? Depende do objetivo básico da peça, da maneira como é organizada pelos que dela participam, e nesse grupo são atores, diretores, pessoal técnico, divulgadores, etc. Há peças de teatro que se propõem a inquietar o espectador. Nesse caso, localiza-se nelas a escolha de um texto mais difícil, de atores e diretores menos preocupados em serem facilmente compreendidos, de cenas e figurinos que surpreendam, de uma divulgação que também inquiete o possível espectador. O mesmo se pode dizer de uma peça de teatro com o objetivo básico de entreter o espectador, só que ao contrário, o texto será mais fácil de compreender, os atores se esforçarão para essa compreensão, os cenários figurinos normalmente estarão ali apenas para dar realismo às cenas, e a divulgação deixará muito claro que quem for assistir aquela peça vai se divertir e etc. O entretenimento parece ter um pouco de tudo. Um objeto de entretenimento, muitas vezes, também revela características de outros sistemas que organizam a sociedade. Na verdade, nos outros sistemas também pode ocorrer o mesmo. Por exemplo, no jornal há anúncios publicitários. Mas o curioso do sistema do entretenimento é que ele se apropria de elementos de outros sistemas, absorvendo-os e transformando-os. No jornal escrito, há o setor de classificados. Mas as notícias de jornal não têm uma relação direta com os produtos que estão sendo vendidos nos classificados. Pegue uma revista em um jornal. Procure uma página com o anúncio de algum produto. Veja se há relação direta entre as notícias e os produtos anunciados. Agora pense em uma cena de telenovela em que um produto está sendo anunciado. Repare que as personagens estão fazendo o que elas estão falando, o local em que se passa a cena, e veja se tudo isso está ou não diretamente relacionado
com o produto oferecido. Essa atitude de absorção e transformação do sistema de entretenimento é ainda mais forte no que diz respeito à arte. Muitas telenovelas, muitas minisséries, muitas músicas populares, muitos filmes de ação e diversão são adaptados de obras artísticas. Muitas vezes esse procedimento é até anunciado. Se você puder, preste atenção na abertura de alguma novela ou minissérie. Veja se há alguma referência a outras obras, algumas frases como baseado no texto de ou adaptação livre da obra de. Isso significa que o que se verá foi adaptado de uma outra obra, normalmente artística. No entanto, objetos de entretenimento muitas vezes absorvem e transformam objetos artísticos, sem deixar este procedimento claro. Há algum mal nisso? Falando sobre o sistema artístico, dissemos que, em geral, ele causa estranheza no espectador, justamente porque não é um objeto construído para distrair as pessoas, mas para levá-las a alguma reflexão, para avançar nos domínios das técnicas daquela arte e construir uma nova concepção de beleza, entre outras possibilidades. Quando, porém, tomamos consciência de que os objetos artísticos muitas vezes são utilizados como fonte para os objetos de entretenimento, começamos a perceber que existe uma enorme função social para a arte, mesmo que não consigamos vê-la de imediato. Quando um objeto de entretenimento se baseia em um objeto artístico, mas não se preocupa em deixar clara a referência, de alguma forma, não nos desperta a curiosidade pelo original, mostrando como se fossem novas ideias já consagradas por outras obras. Isso quer dizer que os objetos de entretenimento não têm o seu próprio lugar? Lugar é o entretenimento, mas tem no mundo moderno. Com o ritmo acelerado do dia a dia, todos necessitam de momentos de lazer, seja para o corpo ou para a mente. Mas como as ofertas para o divertimento são muitas, neste momento você poderia ver vários programas diferentes na televisão. A concorrência entre os produtores é grande. Na busca desenfreada pela novidade, os objetos de entretenimento por vezes se tornam apelativos, exagerando nos temas sensacionalistas, estimulando preconceitos, humilhando pessoas, etc. Mas, muitas vezes, também com clareza, simplicidade e emoção, programas de auditório, transmissões esportivas, novelas de televisão conseguem um feito notável, levar a uma diversão simples e imediata a milhares de pessoas ao mesmo tempo. INEP enseja Ensino Médio, Linguagens, Códigos, Suas Tecnologias, capítulo 1, item número 6, Desenvolvendo Competências. 2 letras de música. Leia os trechos das letras das músicas a seguir. Primeiro, é o amor, Zezé de Camargo. Eu não vou negar que sou louco por você, tô maluco pra te ver, eu não vou negar, eu não vou negar. Você traz felicidade, sem você toda é saudade, eu não vou negar. E a segunda, do Chico Buarque, Valsa Brasileira. Vivia te buscar porque pensando em ti corria contra o tempo. Eu descartava os dias em que não te vi, como de um filme a ação que não valeu. Rodava as horas para trás, roubava um pouquinho e ajeitava o meu caminho para encostar no teu. A partir da leitura dessas letras, qual delas você analisaria como objeto de entretenimento, fruto de um trabalho mais claro e direto com a linguagem, e qual você analisaria como objeto artístico, aquela que a linguagem não constrói um sentido imediato? Justifique. Sempre poderá haver um próximo capítulo. Poderíamos ainda falar de muitos outros sistemas de comunicação, mas este capítulo limitou-se a esses 4: publicitário, informativo, artístico e de entretenimento. Uma ideia para não esquecer é que qualquer objeto de produção humana pressupõe um sistema organizador por trás, e o que une todos os que estão envolvidos em cada um desses sistemas é o fato de possuírem algum objetivo em comum. E uma última questão. Como vimos, os diferentes sistemas não são isolados uns dos outros. Eles misturam-se com maior ou menor intensidade, e daí talvez acabem saindo novos sistemas e produtos. Orientação final. Para saber se você compreendeu bem o que está apresentado neste capítulo, verifique se está apto a demonstrar que é capaz de reconhecer as linguagens como elementos integradores dos sistemas de comunicação, identificar os diferentes recursos das linguagens utilizados em diferentes sistemas de comunicação e informação, recorrer aos conhecimentos sobre as linguagens
dos sistemas de comunicação e informação para explicar problemas sociais e do mundo do trabalho, relacionar informações sobre os sistemas de comunicação e informação, considerando sua função social e, por fim, posicionar-se criticamente sobre os usos sociais que se fazem das linguagens e dos sistemas de comunicação e informação.